O Último Samurai é um filme cercado de péssimos comentários, né? Como se fosse um filme, novamente, o filme que teve a pachorra de colocar um americano como samurai. Ou um filme assim como aconteceu em Ghost in the Shell, né? É o americano infiltrado como se ele fizesse parte daquela cultura. Então a escalação para um personagem que seria japonês é, na verdade, o Tom Cruise. E eu tenho uma sensação que quem critica o filme por isso não viu o filme direito. E eu quero explicar nesse vídeo, um vídeo crítica, com spoiler, tá? Do porquê que eu acho O Último Samurai um grandiosíssimo filme, talvez um dos últimos grandes épicos do cinema. Hoje o épico tá defasado, né? Ninguém gosta de épico, né? Eu acredito que o épico vai voltar em um certo momento, porque o gráfico do interesse popular, ele sempre tem essas quedas, e a gente hoje está na maior queda do épico e do faroeste, né? Então eu arrisco dizer que daqui uns anos, uns 10 anos, talvez o épico e o faroeste volta com muita força. O interesse por esses gêneros. Mas aqui a gente está em 2003, o lançamento desse filme de Eduard Zwick, e nessa época é o último suspiro do épico. E o épico entre 80, 90 e 2000, ele tem muita coisa em comum, né? É curioso ver como todos os épicos dessa época, pega Glory, que também é do Zwick, né? Você pega o Patriota, até o Dança com Lobos, existe essa tendência de ter um protagonista que escreve um diário, que narra a história, ótimos coadjuvantes, né, com muito carisma, que certamente vai morrer em certo momento do filme, você vai sentir. São filmes com mais de 2 horas e meia de duração e que tem uma grande tragédia no final, né? Um filme bem trágico. Então é um épico que trata a guerra como uma grande tragédia, né? O Patriota, ele até arrisca um pouco mais em questão breguice, quer dizer, o cara matando o vilão com uma bandeira dos Estados Unidos, é um visual muito, eu diria, arriscado. E O Último Samurai é um filme extremamente corajoso em retratar uma nova cultura, porque aqui a gente tem a história de um capitão americano que foi responsável ali pelo massacre dos índios, né, a conquista do Oeste, e ele é mandado para o Japão para ensinar os japoneses a trabalhar com arma. Ou seja, a primeira vez que a arma chega no Japão, eles foram treinados pelos americanos. Na história real, a gente sabe que foi os prussianos, né? Foi um oficial da Prússia que fez esse serviço. Mas o filme tem um embasamento histórico. Agora, quando a gente critica e questiona a presença de um ator como Tom Cruise no papel principal, a gente tem que lembrar que o cinema é uma arte cara e alguém colocou aquele dinheiro no filme. E a gente não está falando de 10 mil reais, não. A gente está falando de um cara que tem um saldo negativo milionário e precisa recuperar esse dinheiro. Se fosse você nessa posição, você iria escalar um ator japonês mais fiel à história, ou um ator menos popular, ou você iria na chave certa, que é um ator com muita experiência, com grande produção, que tem uma certeza absoluta que ele traz pessoas, traz fãs, e isso vai ter resultado na bilheteria, assim como teve. O filme, na época, alcançou mais de 400 milhões, né? Foi uma bilheteria magnífica. Então a gente tem que entender que aqui a gente está falando de negócio também. Quando a gente fala de produção de cinema, a gente está falando de negócio. E eu super entendo a escalação do Tom Cruise aqui. Como eu disse, é um ator que tem muita experiência com filme grandioso. O cara consegue carregar um blockbuster com muita facilidade. Então eu passo um pano para a sua presença. Afinal de contas, o Tom Cruise é um ótimo ator e ele está muito bem no papel. E a história cabe um americano. Aí que tá. A história sobre um americano, como eu disse, que fez um massacre, ele é todo traumatizado e ele é mandado para explicar sobre armas, porque ele já tem uma experiência com armas, para os japoneses. Durante essa presença, ele vai se aproximar dos samurais, que são os grandes rebeldes ali da história. Então a gente, a princípio, tem os samurais como os rebeldes, o pessoal que está lutando contra o governo. Apenas no segundo momento, ali no segundo ato do filme, a gente tem a presença dos samurais de uma forma mais humana. Porque aí a gente tem aquele clássico momento de épico onde, na realidade, isso é uma característica muito grande de faroeste, que é aquele momento crucial onde um protagonista super machuca, né? Ele está todo estrupiado e aí ele precisa de um cuidado e assim ele é introduzido dentro de uma nova cultura. Aqui isso acontece e aí nesse caso é os samurais que tem essa recepção. E aí, finalmente, a gente tem o começo do filme. Eu diria que é aí que o filme começa. A gente já está no segundo ato, já deu quase 1 hora de duração. O filme deu o tempo certinho de desenvolver o personagem, daquele cenário maravilhoso. A gente tem que falar sobre a produção, o design de produção desse filme. Que a produção, né, esses cenários, essa reconstrução de cidades de época, isso aí, gente, é um nível absurdo. Não só o figurino, tá? Porque você olha o figurino desse filme, é uma coisa absurda.
O azar de Último Samurai é que ele lançou no mesmo ano, né? Ele estava concorrendo nas categorias de arte com o Retorno do Rei, O Senhor dos Anéis. Então fica um pouquinho difícil para ele aí. Principalmente porque se trata do último, né, filme da trilogia. Eu acho que eles deixaram todos os Oscars pro final. E aí, felizmente, ou felizmente, né, porque o Retorno do Rei merece. Mas vamos voltar pro Último Samurai. E aí a gente tem um segundo ato do filme, que é esse momento em que ele vai se aproximando dos samurais. E aqui a gente vê uma referência muito grande, uma influência do Terrence Malick. Aqui aquela narração em tom baixo, com um som muito... é quase um ASMR. O filme acalma completamente, aqui a gente vê o dia a dia desses samurais. Eu acho curioso porque existe uma crítica muito grande que fala que estereotipou os samurais demais, como se eles fossem muito metódicos, muito... enfim, exóticos. E eu acho curioso isso, porque será que não era algo mais parecido com isso de verdade? A gente está falando de um século muito distante, de uma tribo, né, onde esse local onde eles moram era um refúgio dos samurais desempregados. Isso também tem embasamento histórico, né, que foi aquele momento em que o governo falou, vocês ficam ali porque aqui não cabe mais vocês. Então os samurais que ajudaram a construir o país, agora eles estavam isolados em uma vila. Então eles trabalhavam ali de forma feudal, ainda extremamente tradicionalista, então eu não vejo muito... É claro, eu não sou um historiador para falar com certeza se o filme é fiel ou não na retratação aqui desse período, mas para mim é muito convincente. Não sou estereotipado, e a gente entra agora em outra coisa técnica que eu acho que é um dos pontos altos do filme, que é a sua fotografia. A gente aqui não tem só uma fotografia boa não, tá? Isso aqui é uma coisa... É estonteante. A primeira cena onde o oficial, né, o protagonista, o Nathan, é revelado, nessa abertura do filme, a gente tem uma cena aqui que fala muito. No contexto, a gente tem o oficial num camarim esperando o momento dele de uma apresentação de propaganda sobre o Winchester. Ou seja, fazendo propaganda para a arma, né, que é um contrato que ele tem que cumprir. E você vê um protagonista extremamente desleixado, com bandeiras dos Estados Unidos empoeiradas, enfiadas em sacos, em caixas. Ou seja, uma América extremamente defasada, um patriotismo que não se acredita mais. A gente vê tudo isso que o protagonista pensa, não só na fotografia, mas no design de produção. Mas a forma com que a fotografia revela o personagem pela primeira vez, isso aqui é uma coisa... É lindo. A gente tem um contexto, um subtexto aqui muito interessante, que é essa mania americana de endeusar uma pessoa e sugar tudo que ela pode. Na hora que não precisa mais, joga fora. Então, existe uma figura que é uma representação do que o governo acredita nesse momento, então ele fica nos holofotes. Ele tem um contrato de 1000 propagandas por semana. Mas na hora que o seu ideal muda, então aquilo ali já não presta mais. Aquela pessoa já não tem o valor que ela tinha. É muito triste como os heróis americanos funcionam, né? E o filme resolve trazer subtexto no começo do filme, eu acho isso maravilhoso. Agora, uma coisa que é interessante a gente observar é que não existe nenhuma obrigação de uma nacionalidade, um filme de certa nacionalidade, abordar a cultura de outra nacionalidade. A gente tem que entender que esses filmes do Edward Zwick, por exemplo, é uma produção também Tom Cruise e o Edward Zwick. Tem outros produtores, mas majoritariamente. A gente tem que compreender que eles não têm obrigação nenhuma, é um filme americano, eles não têm obrigação nenhuma de retratar uma outra cultura. Na realidade, o cinema ele não tem obrigação de nada, a arte ela não tem essa obrigação, você como artista agora você é obrigado a falar do fulano, porque você já falou do fulano, ou seja, você fez um documentário sobre, sei lá, o Collor, então você tem que fazer o do seu competidor. Então não existe essa obrigação no cinema, entende? E quando a gente está falando desse tipo de filme, dessa nacionalidade, a gente tende a ter protagonistas que levantam um ideal que é um pouquinho mais aceito na nossa cultura. Eu digo nossa porque a gente é americano e a gente importa muita coisa, né? Então aquela cultura de um protagonista que não desiste nunca, né? Isso é muito brasileiro, sabe? Aquele momento onde ele tá apanhando ali. Inclusive eu adoro essa cena porque seria uma vergonha alheia se na primeira vez que ele fosse desafiar um samurai ali, porque eles ainda estão bem hostis, né? Eles não aceitam o protagonista tão facilmente. Naquela primeiro treino ali com espada de madeira, ele desse uma coça no samurai. Isso seria vergonhoso. Não, o filme faz o certo, né? Ele leva um pau, literal. E nesse momento a gente tem ali um protagonista que cai e levanta de novo, ele cai e ele levanta de novo, e a trilha aumenta esse orgulho e esse valor do protagonista. Entende que isso é uma cultura nossa, entre aspas, é o que a gente acha que a gente é, né?
Porque na realidade eu acho que você levar 2 pau na cara, você cai e não levanta mais. Na realidade, o que a gente tem é um protagonista que tem os valores que a gente aceita. Então ele acha estranha aquela coisa do Harakiri no começo do filme. No final ele tem a redenção de entender o valor daquilo e tudo. Mas é uma coisa que a gente ocidental, a gente tem isso. Vai falar que não? Você não acha estranho um cara ajoelhar porque ele tá com vergonha de que o que ele construiu caiu e matou uma pessoa, ele vai enfiar uma espada na... Isso é estranho. Querendo ou não, por mais que tem pessoas que criticam o filme tratar os japoneses de forma exótica, existe muita coisa exótica mesmo. A própria coisa, a forma com que eles reagem à morte. Quer dizer, uma pessoa morre, o cara matou... gente, o Neita mata o irmão do samurai principal ali. E no final, eles estão amigos, né? Então, assim, qualquer um que tivesse feito isso, você não quer saber. Você mata aquela pessoa no campo de batalha e pronto. Mas ali a gente tem um ideal diferente do americano. Outra coisa que eu acho curiosa é que tem uma passagem do filme que a moça ali fala que ele não pode carregar os itens ali da casa porque o japonês não faz isso, o homem é japonês. Você fala, não, mas eu não sou japonês. Então eu ajudo a mulher a carregar as coisas na casa. Eu ajudo nos afazeres domésticos. Então olha que estereótipo, né, do oriental, quer dizer, do oriental e do ocidental, porque é 2 estereótipos se você for pensar, porque o que tem de homem que não faz uma coisa em casa no Brasil, na América em geral, não está escrito. Mas é engraçado como eles vão introduzindo esse valor do japonês, né, e do americano. Agora, a sequência final desse filme é uma coisa. A gente tem que imaginar a discussão da produção sentada numa mesa, o Tom Cruise na esquerda, o Svick do lado, com eles chegando num consenso. O protagonista, o Nathan, tem ou não tem que vestir a armadura samurai? É uma ofensa? Vai soar ofensivo? Vai soar brega? Porque na realidade eu acho muito difícil um oficial americano que matou samurai, que pelo bom senso dos samurais eles ajudam ele a se recuperar, e no final eles entregam a armadura do irmão, a armadura de um dos samurais mais importantes da vila, que o Neita matou, e permite com que ele vista aquela armadura. Eu imagino que a armadura, assim como a espada, enfim, é uma coisa muito simbólica para eles. Então você não pode segurar uma espada de fulano e trocar, deixa eu ver a sua. Não existe isso. Então aqui eu acho que esse momento onde ele aparece com a armadura, por mais que seja um momento épico, um êxtase tremendo, vai falar que não é? Na hora que você vê o Tom Cruise em cima do cavalo, com essa fotografia maravilhosa, e eles indo pra batalha com ele vestido de samurai, do lado dos samurais, e dá de frente com o oficial que ele odeia, é um momento maravilhoso, sabe? Você vai falar cinematograficamente falando, é um êxtase. Agora, isso faz sentido histórico? Não. Mas a gente passa pano? Claro que passa. A gente está diante de uma ficção, por mais que tenha alguns embasamentos históricos, a gente está diante de uma ficção. E aquele momento onde todos atiram e matam e faz um massacre tremendo, aquilo ali não é só um tributo ao último suspiro dos samurais, à história dos samurais. É um momento assim extremamente emocionante que todos os outros japoneses, inclusive tem um momento muito bonito que o Tom Cruise o Nathan, ele para e olha em volta e vê japonês se matando, japonês matando japonês. E ele vê o quão caótico aquele campo de batalha tá. E na hora que eles vencem a primeira levada e ficam pouquíssimos samurais restantes vivos, né? Ainda tem mais da metade do pelotão para eles enfrentar, então é um ataque suicida. Eles resolvem juntos partir para cima e morrer juntos, né? Agora me fala, era mais provável assim, porque essa batalha aconteceu, né? Essa batalha onde os samurais foram para a morte e foram massacrados por tiros, aconteceu. Faz sentido o personagem do Ken, eu esqueci o nome do samurai, Katsumoto, né? O Katsumoto, o samurai principal ali, o último samurai, ele que é o último samurai, né? Faz sentido ele ser baleado e ainda ter tempo no meio do campo de batalha de cometer um harakiri? Não faz sentido. Obviamente esse personagem histórico real morreu com um tiro em cima do cavalo e caiu na Terra Fria. Mas aqui, como eu digo, a imagem, o poder da imagem é muito simbólico. Quando ele comete harakiri no meio do campo e todos os outros japoneses em volta se ajoelham diante aquele ato de heroísmo, eles reconhecem o valor daquele japonês, por mais que ele tenha matado ele, né? Então é um momento muito, muito sensível. Eu tenho um probleminha com a outra passagem, que é o momento do imperador, que ele leva a espada para o imperador, ele consegue ter uma revolução ali nos últimos 3 minutos de filme. Esse momento, para mim, não me pega tanto, eu ainda estava pensando nessa outra cena, né?
esse momento, essa última batalha, ela tem um timing certinho, não é aquela batalha cansativa que fica 10 minutos de tiro e pá, é uma batalha muito, muito bem dirigida. Eu diria que é uma das grandes batalhas de épicos, né? Então é uma coisa maravilhosa. Como eu disse, o poder da imagem, ela conta muito mais do que, às vezes, tá? Do que o contexto histórico. Então você abre mão de algumas coisas pelo drama, pela dramaturgia, pela forma com que aquilo vai ser recebido pelo público. E querendo ou não, isso é a melhor saída realmente. Querendo ou não, ter esse último embate entre herói e vilão no campo de batalha, que é extremamente improvável. Como que você vai achar um cara no meio de 1 milhão? Mas todo filme tem isso, né? Você pega o Glory, ele se encontra... Não, o Glory não. O Patriota, ele consegue encontrar com o grande vilão da história no meio do campo de batalha. E praticamente todo mundo para aquela batalha acontecer, né? Quer dizer, na vida real, eu acho que na hora que você... Se você achasse o seu inimigo no campo de batalha, na hora que você trocasse o olhar com ele, alguém ia enfiar uma espada na sua cacunda. Então, assim, é uma coisa de cinema. O cinema, ele é bonito por conta disso, por causa dessas liberdades artísticas, né? Eu não tenho essa tendência de criticar muito o Último Samurai, porque, como eu disse, eu passo pano para todas as falhas históricas que o filme propõe. Eu sinto que é uma decisão histórica, uma decisão de produção, uma decisão consciente. Então é isso, O Último Samurai é um filmaço, eu super recomendo, por mais que você não tenha visto, eu dei os spoilers, eu recomendo assistir. Se gostou, deixa um comentário, deixa um like. Se quiser recomendar um filme, deixa aí nos comentários. Eu vou fazer do Vai e Veja, amigo. Todo vídeo você tem que pedir o Vai e Veja. Mas pode pedir que você vai me lembrando, não tem problema. Então é isso, até o próximo. Tchau.